domínio do Filho do Homem. O mundo, irmãos, vive agitado, vive confuso, vive perdido. E o mundo vive assim, entre outras coisas, por causa da sua fé, da sua crença, da sua cosmovisão, da percepção que o mundo tem da realidade. Você lembra daquela frase bem popular que diz: cada cabeça é um mundo? Então vocês imaginem o tamanho do problema, né? Cada pessoa tem uma percepção da realidade e ela acha que a vida é do jeito que ela acha que é. E o mundo diz que é para todo mundo viver assim, porque todo mundo vivendo dessa forma e respeitando no seguinte sentido: nunca fale contra a visão de mundo de alguém, nunca. Apenas dialogue, mas nunca fale contra, nunca reprove. E é nesse sentido que eles querem dizer: respeite. Inclusive respeite apoiando, né? Eles dizem que juntando essas visões de mundo, o ser humano vai avançando, vai evoluindo e vai chegando à verdade, à realidade, ao ideal. Ou seja, o ser humano se salva sozinho. Só que o que a gente tem percebido é que a situação só piora. E sempre vai piorar. O que mostra, prova, que essas percepções da realidade, essas visões de mundo, chamadas de cosmovisões, têm algum problema. Porque se todas estão certas e todas só servem para o bem, porque o mundo só anda de mal a pior quando se apoia nessas visões, né? Então, essas visões de mundo não resolvem os problemas humanos. E aí, quando nós estudamos a palavra de Deus, aprendemos que só há uma visão de mundo correta, só há uma percepção da realidade correta, que é a de Deus sobre o verdadeiro Cristo, o seu Filho. Eu já ouvi muitos dizerem assim: isso é soar muito arrogante. Não, arrogante é você dizer que as visões humanas e não a de Deus é que são as corretas, certo? Isso é que é arrogante. Mas você dizer: olha, a visão de Deus, do seu Filho, do seu Cristo é que é correta, a realidade, a cosmovisão, a percepção da realidade que Deus revela é que é a correta, isso não é orgulho, isso é humildade, isso é você reconhecer: eu não tenho capacidade de perceber a realidade como ela de fato é, porque eu sou criatura limitada e ainda por cima eu sou pecador. É preciso que Deus me revele. Então, acompanhando o raciocínio, é preciso que Deus me revele sobre a realidade. Por exemplo, o ser humano tem, entre as cosmovisões, a cosmovisão de que tudo só é válido se passar por um laboratório científico e um grupo de cientistas com seus motivos, suas inclinações, suas crenças, seus limites, pesquisar, esse grupo de cientistas, o que eles pesquisarem e definirem como certo, isso é certo. Se não passar por aquilo, não é certo. Ou seja, essa percepção limita a realidade aos 5 sentidos humanos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Isso mesmo, tato. Quem foi que disse tato mais aqui? Então, isso é um erro gravíssimo. Por quê? Porque eu não... existem realidades que eu não vejo. E nem por isso não são reais. Eu já disse para vocês, os meus pensamentos eu não vejo. Mas ninguém consegue provar que pensamentos eu estou tendo. Vai ter que confiar na minha palavra. Se eu disser: eu estou tendo tal pensamento agora, vai ter que confiar. Ontem eu acordei com um pesadelo horrível. Pesadelo é horrível já é pesadelo, mas horrível é para dar intensidade, né? Eu estava num local caminhando com o Abel e de repente eu perdi o Abel. E na hora que eu procuro, me dou conta que não estava achando que de fato ele tinha se perdido. Aí eu me desesperei, nessa hora eu acordei. Aí eu acordei com aquela sensação muito ruim que demorou a sair. É verdade que eu tive esse sonho?
sabe, né? É verdade. Eu contei para a Mônica, é verdade, mas vocês vão ter que confiar na minha palavra. Né? Eu sei que vocês sabem que é verdade, vocês estão percebendo que eu estou falando a verdade, aconteceu mesmo. Mas veja, ninguém tem como provar, tem? Então essa cosmovisão que não considera aquilo que não vemos, pensamentos, sonhos, vontades, aquilo que não vemos, não é uma cosmovisão confiável, porque ela elimina aquilo que nós não vemos, que é verdadeiro. E aquelas que dão um salto no escuro, com coisas que não vemos, mas que não existem, e elas dizem que é verdade, também estão dando um salto no escuro, também é um problema. Então, é orgulho você querer afirmar que a sua cosmovisão diferente da de Deus é a cosmovisão correta. Isso é orgulho. E querer dizer que todo mundo tem que se respeitar e não falar contra a cosmovisão do outro. Fale contra a cosmovisão cristã, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, fale contra. Prove os seus argumentos. Agora, também se abra para ouvir eu falar contra a sua cosmovisão, né? E o que a Bíblia nos ensina é que essa cosmovisão diz que esse Salvador de Deus, esse Cristo, que é por meio de quem Deus criou todas as coisas, é através de quem tudo subsiste, é a razão de tudo que existe e é o sustentador de todas as coisas. Por isso que nós aprendemos aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Esse Jesus é o Salvador de Deus para a humanidade. Ele é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele é aquele cujo domínio não tem fim. E somente a sua igreja ou o seu povo, o povo de Deus, recebe o privilégio de ter essa percepção da realidade. Porque a verdade de Deus, embora esteja escrita e seja revelada tanto por meio da revelação geral, que é a criação, a natureza, quanto por meio agora a Bíblia, a palavra, a verdade bíblica. E até quando Jesus estava na terra e realizou milagres para ensinar sobre ele como a verdade de Deus, para se revelar como ele de fato é, se o Espírito de Deus não convencer o pecador sobre isso, as pessoas continuam cegas como continuaram e crucificaram Cristo, vendo milagres. E nós estudamos na EBD que até Judas realizou milagre, mas porque não teve a operação do Espírito, e eu não estou aqui inocentando Judas e culpando o Espírito, não é isso, mas essa é a realidade que a gente precisa reconhecer, porque o Espírito não fez a obra no coração de Judas, ele traiu Jesus, ele não se converteu. Os judeus crucificaram Jesus, a liderança sempre perseguiu, sempre foi hostil, porque não basta ter a revelação na mão, não basta Cristo encarnar, não basta a verdade ser revelada por Deus, se o coração humano não for convertido e a mente, o Espírito for iluminado, não for iluminado, a pessoa não vai perceber a realidade. Se ela não recebe fé, a fé verdadeira, a fé salvadora, que é dom de Deus, que não vem de obras para que ninguém se glorie, ela não vai perceber a realidade. Mas, se ela recebe, ela é liberta da cegueira espiritual, o seu entendimento é iluminado pelo Espírito, que é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai perceber corretamente a realidade e ele vai viver por essa realidade. E qual é a realidade? Não é o mal que está tendo a palavra final, é Jesus quem está reinando, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Filho de Deus que foi entregue, já encarnou, já cumpriu a vontade de Deus, já morreu, já ressuscitou, já venceu a morte ao ponto de Paulo cantar em Coríntios: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Cadê a tua força, ó morte? Zombando da morte. Porque não é só a morte física ali, é todo o sentido da morte, toda a condenação, toda a maldição. E ele zomba disso, porque reconhece: Jesus já veio e a morte já foi vencida.
Então nós não vivemos mais o reino do Antigo Testamento, que era chamado de reino das trevas, reino de Satanás, quando a palavra ainda estava em processo de revelação. Nós vivemos no outro tempo, no tempo anunciado por Jesus, como aprendemos semana passada, quando Jesus dizia e pregava: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus, o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. A era do mal passará, agora começará uma nova era, a era de Cristo. Mas pastor, mas a palavra de Deus diz que haveria o aumento da iniquidade, que o amor de quase todos esfriaria e tudo mais. Calma, isso não significa que a coisa mudou. É aí onde você tem que ter a percepção correta da realidade, não é isso? A percepção correta da realidade. Esse aumento só se dará no controle desse que domina todas as coisas, debaixo do seu controle, para juízo daqueles que ele veio reprovar. Mas ele mantém o controle e continuará sustentando os seus. E ele continuará fazendo com que a sua palavra seja pregada a todas as nações, e então virá o fim. E por que a palavra de Deus ensina essa visão de mundo? Para quê? Para que a igreja, tanto da antiga quanto da nova aliança, a igreja dele, que é uma só, possa testemunhar e pregar o evangelho a toda criatura. Mas tem havido, irmãos, um problema no mundo. E o problema do mundo não é somente rejeitar a verdade de Deus. O problema dos nossos dias, o pecado dos nossos dias, é o fato da igreja cristã moderna nem viver, nem pregar. O mundo está perdido. E essa agitação do mundo está dizendo algo. Está dizendo que a alma do mundo está clamando e está se agarrando em qualquer um que apresente uma verdade, porque é assim quem é perdido. Ele se agarra no primeiro que convencer. Ele não tem luz. E as falsas luzes que se apresentam por aí já são suficientes para qualquer um se agarrar e achar: eu estou na verdade, eu tenho que crer, eu só tenho que crer. Não, você não só tem que crer. Se você crer no errado, sua fé é morta, não é? Eu não só tenho que crer, eu tenho que ter a verdadeira fé. Só que a Bíblia pergunta retoricamente: como ouvirão se não há quem pregue? Para nos dizer que somos nós os responsáveis por pregar essa visão de mundo, de que o governo de todas as coisas, o domínio de todas as coisas é de Cristo. Ele não é um homem qualquer. E a gente não pode ir como o mundo, achar que é, que não é. A gente não pode ser incrédulo como o mundo e achar que Cristo é um conto de fadas, uma história qualquer, apenas mais um. Não é. Ele é o Filho de Deus realmente. Deus existe como Ele é e como nós temos estudado. Tão poderoso quanto é, tão gracioso, tão santíssimo, tão justíssimo, tão soberano, tão verdadeiro, tão reto em todas as suas, tão verdadeiro, tão reto em todas as suas coisas, em tudo que Ele faz. E esse Deus enviou o seu Filho encarnou de fato, encarnou por nossa necessidade e culpas. E essa encarnação que já aconteceu foi o cumprimento da promessa de Deus para a salvação do seu povo, a sua igreja. E todos aqueles que reconhecem que Cristo é o Filho de Deus com a dignidade que Ele tem, como o Pai, como o Espírito Santo, e que encarnou por causa das suas culpas. Quem reconhece que foi alcançado por essa graça, quem recebe a fé de Deus para viver na dependência desse Filho de Deus, é povo de Deus, é justificado, é perdoado, vive debaixo de uma proteção maravilhosa, de uma graça incomparável e incalculável. Isso é verdade, nós precisamos crer nessa verdade.
veio para restaurar todas as coisas. A maneira como Ele está restaurando, eu posso não acompanhar, eu sou criatura e ainda sou manchado pelo pecado, mas Ele governa todas as coisas e está restaurando todas as coisas. O que é que Ele está restaurando? Tudo. Ele se restaura todas as coisas. Ele restaura o poder econômico, restaura o poder político, restaura o poder religioso, restaura o poder cultural, restaura o poder da comunicação, restaura as famílias. Ele restaura todas as coisas, as artes, as músicas, tudo. Mas como virão se não há quem pregue? Eu tenho que crer nessa verdade, porque só ouvirão. Deus decidiu assim, se nós pregarmos. Não é que Deus não seja o Todo-Poderoso, não é que a sua palavra não seja o seu poder, mas ninguém ouvirá se não houver quem pregue. Lamentavelmente, o que a Igreja Cristã Moderna tem feito é deixado de pregar o verdadeiro Evangelho. E ao invés de viver e anunciar a única esperança de salvação, muitos crentes se calam ou pregam outro Evangelho ou adotam as cosmovisões do mundo. Preste bem atenção nisso. E é a razão porque dentro da igreja existe o mesmo comportamento que existe fora da igreja. Pessoas crentes se comportando como não crentes, com o mesmo ritmo de vida, com as mesmas agendas, com os mesmos argumentos, com os mesmos comportamentos, com as mesmas agitações, os mesmos medos, a mesma falta de sabedoria, as mesmas covardias, as mesmas inconstâncias, as mesmas inseguranças, as mesmas timidez, as mesmas mentiras, as mesmas depressões, as mesmas desesperanças, as mesmas impaciências, as mesmas incredulidades e confusão. Precisa pensar nisso e reconhecer. Então alguma coisa está errada. Eu desviei da verdade. Eu abandonei a cosmovisão de Deus, de que Cristo é quem Ele é, de conhecê-lo e de reconhecer que Ele governa todas as coisas e viver realmente a minha esperança nele, de que Ele governa todas as coisas. Porque se eu não começo por aqui, eu não começo vencendo a mim mesmo e os meus próprios pecados. Vocês estão entendendo a mensagem? Isso é claro, irmãos. Isso começa na infância. Se as nossas crianças já não creem em Cristo como Ele é, não admirem a Cristo como Ele merece. Certo? Se nossas crianças, e elas vão crescer com as mesmas agitações nossas, porque nós em casa já não temos esse mesmo entendimento e prática. Não começamos com o nosso lar, não fazemos como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não fazemos isso. Não assumimos a liderança dos nossos lares, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A agenda minha será a agenda de Deus, é Ele quem manda na minha agenda, é Ele quem manda no meu tempo. É Ele quem manda nas minhas finanças, é Ele quem manda na minha programação e realização, é Ele quem manda na minha diversão, é Ele quem manda nas minhas amizades, é Ele quem manda nos meus argumentos, nas minhas conversas, nos meus diálogos, é Ele quem manda em mim em todas as coisas. A gente não vai fazer isso. E aí a gente vive exatamente como o mundo, mas dizendo que é crente. Muitas vezes condenando os não crentes, sendo que a gente está fazendo as mesmas coisas. E o que diz a palavra sobre isso? Se a igreja, que é sal e luz do mundo, não salgar nem brilhar, o que é que ela diz? Para nada mais serve a não ser para ser pisada pelos homens, que é como eu vejo que tem acontecido. Ontem, no 7 de setembro, o homem de Deus que estava lá com referência de cristianismo no Brasil, Silas Malafaia, nós estamos perdidos, literalmente perdidos. Cadê o brilho da igreja? Cadê o sal da igreja? A igreja não tem sido reconhecida. Admiro muitos políticos lá, mas visões de mundo toda confusa, contaminada. Admiro o Nicolas Ferreira, mas acho que não é todo mundo o povo de Deus. O Jair é de Deus e eu sou de Deus, da Assembleia de Deus, mas o Jair Bolsonaro não é crente em coisa nenhuma.
Estou agora fazendo política, estou falando da cosmovisão. Você está percebendo? A gente não tem pessoas de fato com visão de Deus nesses ambientes. Não tem, são visões confusas, misturadas. Não é uma visão do verdadeiro cristianismo. E aí achamos, bom, se o ladrão, o mafioso é o Lula, Nicolas deve ser o cara mais santo do mundo. Então, vamos todo mundo para o Nicolas. Não é assim que se avalia as coisas. Não estou falando do Nicolas, tenho uma admiração, mas vocês entendem o que eu estou falando? Nossa cosmovisão está sendo assim, misturada com a do mundo, fazendo comparação. Bom, se aquele é o pior, e esse aqui está contra aquele, esse deve ser o melhor. Mas o melhor de Deus não é esse. O melhor de Deus é a sua igreja. Na verdade não é o melhor, é o sal e luz que ele deixou. E nós precisamos salgar, mas cadê a pregação? Como ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos misturando cosmovisões, abandonando a nossa, nos calando, ou então adotando um falso evangelho, uma falsa visão de mundo, e por isso estamos exatamente como o mundo, agitados, confusos, covardes, inseguros, inconstantes e tudo aquilo que eu já disse para vocês. No entanto, irmãos, a mensagem de Deus dada a Daniel para a igreja de Cristo na antiga aliança e repetida em toda a escritura é de que Cristo é quem governa todas as coisas. Isso muda tudo. É o verdadeiro Cristo e isso não tem diálogo. Nós não estamos aqui juntos como irmãos. Não. Eu estou aqui para falar para você sobre Jesus Cristo. E o padrão é outro. A visão de mundo é outra. Não tem harmonia. É isso. Não somos todos irmãos. Não vamos fazer aqui todos uma oração do Pai Nosso, num palanque político, como se todo mundo fosse da mesma fé. Não vou aceitar isso porque eu sou um político de Deus para falar a palavra de Deus e eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Não sei se vocês lembram, o nosso pastor presbiteriano sendo examinado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Com todo respeito, não estou difamando também não. E que eu tenha a coragem de Daniel para não ir por aquele caminho. Quando ele foi questionado se ele usaria a Bíblia lá na tribuna, ele disse que a Bíblia ele usava na casa dele. Não foi algo mais ou menos assim? Você acha que Jesus faria isso? Você acha que Daniel faria isso? Com certeza não, ele fez diferente. Vocês percebem que a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo? Nós somos hoje muitos crentes nominais, mas a palavra, a visão de mundo, o reconhecimento do domínio de Cristo, do governo de Cristo, a fé nesse domínio está sumindo. Se fosse Paulo, ele faria o uso da palavra devidamente, porque, como ele disse em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, é o poder de Deus, não é mais um, é o único para a salvação de todo aquele que crê. O verdadeiro Evangelho, não essa mistura que estão fazendo aí. E Deus revelou dessa forma para que nós, como igreja do Senhor, conhecêssemos e vivêssemos essa fé na dependência do governo de Cristo. Ele, Cristo, é quem governa todas as coisas. Ele é antes de tudo, nele tudo subsiste, para que a igreja então confie e viva por essa percepção da realidade, de que não é o mal quem tem a palavra final, mas o reino de Cristo. Então eu destaquei esses 4 versos. O primeiro verso já expliquei introdutivamente e muito rapidamente para vocês o que significava. Só relembrando então para os irmãos, Daniel teve uma visão numa época em que o povo estava escravizado, não é isso? Estava no cativeiro babilônico, sendo disciplinado por Deus, punido por suas rebeliões contra Deus, portanto, distante do seu lar, distante da sua pátria, distante do lugar onde lhe dava dignidade e honra, distante do lugar onde Deus tinha manifestado a sua glória e o seu nome, e o mundo inteiro reconhecia, sabia disso, e o povo agora está tirado de lá, e todo mundo está sabendo. Olha, o Deus de vocês não disse que ia fazer assim? O Deus de vocês não disse que iria tirar assim?
E esse povo está humilhado, esse povo está subjugado, ainda que disciplinado pela própria mão de Deus usando a Babilônia, mas esse povo está nessa condição. E Deus, que não queria destruir o seu povo, paciente, misericordioso, amoroso, gracioso, perdoador, revela a Daniel o que vai acontecer. Aquilo que a história está registrando, né? História geral, o próprio Deus deu como visão para Daniel. Do fim da Babilônia, que ele compara ao leão, né? Lembram disso? Do fim do Império Medo-Persa, que ele compara com o urso. Lembram disso? Do fim da Grécia, dos gregos, ele compara com o leopardo. E do fim de Roma, o Império Romano, ele compara com um animal incomparável. Um animal de dente de ferro, indestrutível, que cometia atrocidades jamais cometidas no mundo até então. E se estudarmos a história, realmente o Império Romano fez isso. E aí ele fala que vem um ancião de dias, que eu já expliquei para vocês, significa Deus, o ancião de dias, e senta no seu trono e começa um tribunal. Olha que coisa, que visão maravilhosa. Ele está dando para o povo. Ele quer encher o coração e a mente daquele povo de esperança na realidade e não na aparência. Qual é a percepção pelos 5 sentidos que a pessoa tem? Subjugada, escravizada, vivendo no cativeiro, no império invencível, humanamente falando. A percepção que a pessoa tem é que eu estou perdida. Não é isso? Eu estou perdido. Mas o que é que Deus mostra? Isso não é a realidade. Eu estou no controle, eu estou no governo. Vocês vão durar mais um tempo aí. Bom tempo. Mas eu estou no controle. Para que quando chegar o tempo certo, venha alguém que ele chama de Filho do Homem, e ele vem do céu. Esse que vem do céu é o meu Salvador. Essa é a ideia do ancião de dias e dessa visão desse Filho do Homem. E aí eu fui estudar várias coisas sobre o Filho do Homem. Tem várias passagens que tem essa tradução Filho do Homem, mas as palavras são as mais variadas. E para não perder tempo e não explicar muita coisa aqui também, o que significa resumidamente aqui, Filho do Homem, é apenas homem. Essa é a ideia. Mas ele está falando agora de Filho do Homem que desceu do céu para dizer, é um homem diferente desses homens. Esses 4 homens aí, esses 4 reinos, ou esses homens comparados a animais, todos também sendo chamados de besta, né? Todos eles são bestas. É a única coisa que tem em comum. São apresentados dessa forma por significar que eles não são de práticas humanas. As perversidades são tais que eles não são de práticas humanas. É difícil controlar a criança, né? Eles não são de práticas humanas. E o Filho do Homem não. É o humano ideal. É o humano verdadeiro. Por isso ele é chamado de Filho do Homem. Ele é o humano ideal. Ele é o humano verdadeiro. Ele é o Filho de Deus. Ele é o homem perfeito. Ele é o homem incomparável. E comparado então com os homens e as autoridades dos reinos, esses homens são todos comparados a animais, enquanto o Filho do Homem não. Ele vem do céu e ele é o homem ideal. Ele tem sentimentos humanos verdadeiros. Ele tem uma consciência humana verdadeira. Ele tem todas as virtudes humanas verdadeiras. Embora ele seja Deus, e ele é Deus. Ele vem do céu, mas esse é o humano ideal.
E ele vem do céu para salvar todas as coisas. Esse é o significado de filho do homem. E o texto quer deixar claro para aquele povo e para nós que o que ele vem fazer é receber um domínio. Não que ele não tivesse como filho de Deus o controle sobre todas as coisas. Deus sempre governou todas as coisas. Mas ele se esvaziou e se fez homem. E ele veio receber um domínio. Um domínio que lá no Éden nós perdemos em Adão. Aí ele veio receber. Por isso foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno. E quando a gente estuda a história, com a Bíblia, não precisa ir para a história, mas só para fazer a comparação, observa que o Império Romano é esse império onde Cristo nasce. O Império Romano é esse império perverso, comparado a um animal sem comparação. E de dentro dele, Jesus nasce porque o povo de Deus estava subjugado pelo Império Romano. E o cristianismo cresce ali dentro. E no tribunal, você vê que livros foram abertos. E nesses livros, a ideia de abrir livros, de pegar livros, é a ideia de ler livros. E todo livro tem o quê? Tem uma mensagem. Então qual é a ideia? É falar da palavra de Deus. Livros foram abertos. Olha o verso 26. Mas depois desses reinos, do último, se assentará o tribunal para tirar o domínio desses reinos. Vai tirar o domínio para o destruir e o consumir até o fim. O reino é o domínio. Aliás, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos ou aos santos do Altíssimo. Então, esse livro vai ser aberto em comparação com Daniel, significando o que já aconteceu. Deus já deu toda a sua revelação, a sua palavra. Eu já expliquei isso para vocês. Esse livro, portanto, ou esses livros, a Bíblia, é a palavra de Deus, são vários livros. E porque ele é comparado a um tribunal, Deus se assenta no tribunal, abre livros e dá o reino aos santos do Altíssimo. Por que faz essa linguagem? Por que usa essa comparação? Significando o quê? Significando justamente a natureza, a característica de ser povo de Deus. O povo de Deus é aquele que, recebendo o reino do Altíssimo, confiando nele, vivendo por ele, portanto, são os santos do Altíssimo, têm suas vidas transformadas, são santos do Altíssimo, para viver julgando o mundo e subjugando pela palavra. Esse é o tribunal. Esse culto é um tribunal para Tijuco Preto. Esse culto, essa pregação é um tribunal para qualquer um que entrar aqui e não for crente, continuar descrente e for para a eternidade descrente. O culto de Deus de todas as igrejas nesse dia espalhado no mundo, os cultos verdadeiros são tribunais. É o tribunal de Deus, onde Deus, com o seu livro ou os seus livros, falando dos 66, formando um todo, usado por esse santo do Altíssimo, que vive por esse reino eterno, esse Deus está julgando esses reinos. E por isso ele diz que esses reinos foram destruídos. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Deus é o Todo-Poderoso. Mas o que é que ele fez? Qual é a mensagem para Daniel e os seus amigos e o povo daquela época, a igreja da época? E qual é a mensagem para mim e para vocês? Coloque a sua esperança nesse governo. Testemunhe a sua fé nele. Porque Deus fará com que impérios passem por meio dessa palavra, desse julgamento, da sua verdade, do Evangelho de Cristo. Só que era um avanço em relação à história, progressivo, dessa fé no povo de Deus para depois espalhar para o mundo. E ela espalha para o mundo realmente quando Jesus vem. Israel não cumpriu essa missão. A igreja do Antigo Testamento não cumpriu, embora estava em processo de receber a revelação. Mas quando Cristo veio, olha o que a gente lê em Atos 1:8.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que é ser testemunha? É testemunhar com a vida, viver essa fé e pregar essa fé. Primeiro se vive, depois se prega. Primeiro se vive, depois se prega. De tal forma que mesmo que a morte seja o fim, a pessoa não teme a morte. Porque a fé vence o mundo. A fé vence o medo da morte. A fé vence qualquer ameaça. A verdadeira fé reconhece que Cristo está no governo. Ele cuida da minha vida. Morrer aqui, na verdade, é um presente. É uma passagem para a eternidade. Eu fecho os olhos aqui e abro diante do Senhor, adorando e servindo a Ele, sem o impedimento do pecado. A pessoa sabe, a pessoa reconhece, a pessoa vive essa realidade. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Essa é a mensagem aqui. Então, o que é a presença da igreja no mundo? Um tribunal para o mundo. E como a igreja julga o mundo? Com a palavra da verdade. Por isso a igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade. Por isso nós recebemos a ordem de pregar o evangelho a toda criatura, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Esse reino é eterno. E o que aconteceu no tempo, irmãos, é que Jesus veio, Jesus encarnou, Ele cumpriu toda a vontade de Deus, e essa realidade é a nossa, daquela visão que Daniel teve, é a nossa realidade. Nós não estamos vivendo um tempo desses domínios perversos, nós estamos vivendo um tempo do reino de Cristo, dominando eternamente todas as coisas. Esse reino não terá fim. Ele tem todo o poder, esse Filho do Homem, esse Jesus, tem todo o poder. E Jesus se apresenta com as mesmas palavras reveladas a Daniel, lá em Mateus 26. Confira comigo, para você não ficar com dúvida a respeito disso e saber orientar o entendimento dessa passagem de Daniel que nós estamos vendo, à luz também do Novo Testamento. Mateus 26, versos 57 a 68. Presta atenção. Jesus foi traído depois da ceia, aliás, antes da ceia, durante a ceia. Jesus foi preso, foi para o Getsemane, preso. Depois Jesus foi levado para o Sinédrio, onde ele seria julgado ali. Olha o que acontece. E os que prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem. Então, qual é o objetivo daquele momento? É igual ao que disse um juiz injusto, não no Brasil, isso já tem muitos anos, mas se aplica aqui no Brasil perfeitamente. Ele diz assim: me dê um nome e eu arranjo a condenação, a acusação. Eu justifico a acusação. Então eles estão fazendo exatamente isso. Procurar uma forma de denunciá-lo e acusá-lo. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas até ali todas as falsas não tinham ido. Mas afinal, compareceram duas afirmando: ele se diz, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. É isso mesmo, no sentido que ele disse, né? E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde aos que estes depõem contra ti? Olhando o texto no original e vendo o sentido todo aqui, é como se ele estivesse vibrando, festejando, dizendo: agora a gente te pegou. Agora a gente tem uma acusação forte. Jesus, porém, guardou silêncio. Está calado porque consente, é a ideia do sumo sacerdote aqui. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha, irmãos, qual era
a mensagem muito comentada na época, que um dia viria o Cristo, o Filho de Deus. Ele não faz uma pergunta à toa. Você acha que alguém que não conhece o assunto iria fazer essa pergunta? Não iria. E se alguém não soubesse o que as profecias falam sobre Jesus e o que Jesus fez, essa pessoa faria essa pergunta? Ah, Jesus não faria. Ele está dizendo o seguinte: nós vimos tudo isso aí, nós reconhecemos, mas agora a gente quer que você confesse. Você só tem uma saída: confessar. Talvez achando que Jesus fosse acovardar pelas ameaças e negar. Eu estou tentando te ajudar a pensar nesse momento direitinho, para a gente entender o restante. Eles consideravam que alguém dizer isso seria o maior dos crimes, seria o grande pecado. Sabe por quê? Porque toda a palavra de Deus, na antiga aliança, diz que só Deus é Deus. Agora você imagine alguém humano dizendo ser Deus. Vocês entenderam o que é que eles querem pegar? Então talvez até confiante, dizendo ele vai negar. Porque ele sabe, se disser que ele é Deus, aí sim, agora ele comete um pecado. E aí, corajosamente, destemidamente, Jesus responde: tudo disseste. Significando o seguinte: é verdade, é isso mesmo. Entretanto, eu vos declaro que desde agora, aí ele continua, vereis o Filho do Homem. E ele usa a expressão que Daniel usou. Mas não só aquela expressão Filho do Homem. Veja o restante do texto. Ele vai usar exatamente a mesma estrutura de texto que Daniel usou. Olha. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele usa as mesmas palavras de Daniel. Que Daniel viu? Eu vi um Filho do Homem vindo do céu e que fica sentado com o ancião do trono. Ele diz a mesma coisa. Ele usa aquele argumento de Daniel e diz para quem sabia e já estava perguntando, conhecendo, e queriam ver se ele realmente afirmaria, achando que ele negaria, talvez. Então, olha só o que acontece como reação. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Foi justamente ele. Agora ficou mesmo. Olha só, olha o crime que ele cometeu. Ele disse que ele é o Deus que vem do céu, que é o Filho de Deus, que é aquele Filho do Homem, que é o Messias. Que mais nós precisamos de prova, né? Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunho? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? O ódio do mundo contra o Filho de Deus. Isso existe dentro e fora da igreja. Isso existe dentro e fora da igreja. Então Jesus se apresenta como esse Filho do Homem. Então aquela mensagem que Daniel recebeu é a mesma mensagem que Jesus anuncia aqui. E é a mensagem que eu e vocês devemos ouvir, confiar e pela qual devemos viver. Jesus é o Filho do Homem, é o Filho de Deus, é o mediador entre nós e Deus. É aquele que foi enviado por Deus, homem perfeito, para restaurar todas as coisas. O seu domínio veio destruir e destruir os impérios passados e vai continuar destruindo todas as coisas. Mas nós, como igreja, precisamos pregar esse evangelho. Então, isso que Jesus disse significa a encarnação do Filho de Deus, que significa o Filho do Homem vindo do céu. Ele vem do céu para receber o reino, para voltar para o céu. Significa o quê? Significa a encarnação do Filho de Deus. Significa a sua obediência à vontade de Deus. Significa o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição e todas as bênçãos que ele conquista, como o perdão, a fé, a adoção, justificação, santificação para o seu povo. Significa todas essas coisas. Filho do homem significa o quê? Ele vem conquistando todas essas coisas. Ele encarna, ele se humilha, ele obedece à vontade de Deus, ele se deixa morrer, ele morre, ele ressuscita, se ressuscita dos mortos, e ele vence
a maldição da morte, rasga essa maldição, destrói essa maldição e vem restaurando todas as coisas. Jesus se apresenta assim, irmãos, porque demonstra e prova que Ele é quem a palavra de Deus anuncia. Então a encarnação de Jesus foi anunciada. Ninguém teve o seu nascimento anunciado, só Jesus. Alguém tinha falado do seu nascimento? Do seu? Alguém sabia do meu nascimento? Olha, vai nascer um dia tal, Lisandro. Alguém sabia disso? Não, mas o Jesus, desde o Gênesis, tem o seu nascimento anunciado. O nascimento de Jesus foi revelado por Deus, anjos anunciaram. O nascimento de Jesus foi um milagre. Esse homem é especial e único porque é o Filho de Deus que se fez carne. Jesus vence logo em seguida para cumprir o significado de Filho do Homem que desce do céu e recebe um reino que não tem fim e continua com esse reino e volta para Deus. Ele vence as tentações do diabo. Ele transforma a água em vinho, alegrando um casamento, mostrando que Ele é quem a palavra de Deus diz que é. Ele multiplica pães e peixes e compadecidamente alimenta multidões. Jesus cura enfermos, cura leprosos. Em Mateus 8, você vê um dos leprosos dizendo: Senhor, humilhando-se aos pés de Jesus, se queres, pode purificar-me. Ele nem pede a cura, ele tem um sentido mais profundo: se queres, pode purificar-me, que é a consciência de culpa, de pecado, de demérito. Se o Senhor quer, o Senhor não é obrigado, mas o Senhor pode me perdoar e purificar. Ele cura o criado do centurião, o oficial do exército romano, lá ainda em Mateus 8. Ele cura a sogra do Pedro. Ele liberta pessoas possuídas de demônios. Ele liberta aquele que vivia nas sepulturas, vivia de se alimentar de cadáveres, lembra? Ele cura aquele homem que se apresenta como legiões, aquele homem que não tinha nem mais identidade própria. Ele cura aquele homem, ele liberta aquele homem do pecado. Ele liberta pessoas possuídas por espírito maligno. Ele cura o paralítico de Cafarnaum. Ele cura uma mulher com hemorragia que durava 12 anos. Ele ressuscita a filha de Lázaro, de Jairo, ele ressuscita Lázaro, e ele cura 2 cegos, e segue os evangelhos descrevendo tantas maravilhas, e entre tantos ele converte o ladrão da cruz e o leva para o céu transformado, e dá para ele a melhor notícia que alguém poderia receber, o mais elevado presente: você vai estar comigo. Esse foi o presente. Você vai estar comigo no paraíso, não importava onde, você vai estar comigo. Essa é a ênfase da boa notícia: você estará comigo. Será que é pouca autoridade? O cara viveu ladrão a vida toda, desprezando. Ele era um judeu, conhecia a palavra, desprezando a palavra. E na cruz ele tem o privilégio de morrer ao lado de Jesus, de ouvir Jesus nos momentos finais. Por isso que eu estou ainda na esperança de que tomara que Deus tenha guardado uma surpresa sobre o meu Pai, não para a gente brincar com o Evangelho. E ele é tão compadecido que ainda naquele momento final vai lá e salva alguém que a vida toda zombou da palavra, desprezou a palavra, e dá piedosamente, amavelmente, pacientemente essa notícia: você vai estar comigo. Vai estar comigo no paraíso. Por isso, irmãos, Jesus pregou em Nazaré, abrindo Isaías 61, e eu vou ler Lucas 4, mas sobre Isaías 61, e ele leu o seguinte na sua pregação. Olha só, verso 8: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele está curando. Isso era a evangelização. O que era essa evangelização? O que a cura estava dizendo? Eu sou o que as profecias dizem que eu sou. Vocês estão entendendo? Toda a cura de Jesus, esse show de cura aí, milagres, é tudo do diabo. Mas essa cura de Jesus é a pregação do Evangelho. Ele está dizendo: eu sou quem as Escrituras dizem que eu sou. E ele só curava para dizer isso, para que a sua palavra e ele fossem reconhecidos como de Deus, não houvesse dúvida. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se.
E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios, dos lábios dele. Ele é esse, o Filho do Homem é isso. E ele disse: se cumpriu em mim o domínio que Daniel viu lá atrás por revelação, se cumpriu em mim. Eu sou esse. Vejam como todos estamos sendo libertos e curados e restaurados por meu poder, por meu intermédio. A mensagem, então, irmão, de Deus, de que o governo de Cristo é soberano e eterno, é para a igreja viver confiante e não acovardada, medrosa, se escondendo, dominada pela dúvida, pela inconstância, pela estagnação, pelo retrocesso. Não, é para a igreja avançar. Aquele texto que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa, é como se dissesse em outras palavras o seguinte: a igreja vai avançar, arrombando, derrubando as portas do inferno. Elas não vão resistir às pancadas, porradas, as pesadas que a igreja vai dar. Ela vai derrubar e corajosamente ela vai lá no meio das trevas e ela vai libertar cativos, porque o Senhor da vida dela é o Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem governa. Agora nós precisamos confiar. Então guarde algumas lições. Primeiro, não acredite que o Evangelho só teve poder para mudar no passado. Não faça isso. Eu só creio que isso aconteceu com Daniel. Eu só creio que isso só podia acontecer lá na época dos apóstolos. Eu só creio que só João Batista poderia ir até ser decapitado fiel. Não pense nisso. Não ache assim, não creia assim. Isso é incredulidade. O Evangelho superou o Império Romano, superou a tirania católica romana. Não tem poder de purificar a corrupção no Brasil. O problema é que a gente está aceitando cosmovisões falsas do Evangelho e está perdido e se acovardando. Ou então desprezando tudo que aprende dominicalmente, semanalmente. Entra aqui e sai aqui, entra aqui e sai aqui. Igual uma criança desobediente, implicante. Comece, irmãos. Comecemos nós a reformarmos nossa vida e família. Comece com você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos nós aqui. Eu vou começar comigo e minha família. Reformar vou voltar para as Escrituras, vou viver o padrão de Deus de vida. Vou fazer isso. Pastor, mas tem muita coisa que eu não sei. Mas o que você faz porque já sabe? Faça o certo. Né? Faça o certo. Não despreze a oração. Invista na vida de oração. Não despreze a meditação na palavra. Não despreze o culto individual, o culto em família. Não despreze o culto público, Santa Ceia, os compromissos como igreja. Não despreze o testemunho, porque essa igreja depende do seu testemunho. Não despreze. Ame biblicamente, perdoe biblicamente, nos relacionemos biblicamente, controlemos nossos pecados da língua biblicamente. Sejamos santos em todo o nosso proceder, conduzamos nossa família no padrão de Deus. A gente não já sabe essas coisas? É só pôr em prática agora. Nossa finança, nosso dízimos e oferta, a igreja é sustentada por nós. Sejamos então fiéis. Reformemos nossa vida e família para vivermos o padrão de Deus. Tornemos-nos dignos do título Santos do Altíssimo. Olha só, não são pecadores, falsos crentes, são santos do Altíssimo, que vivem como? Abraça esse reino dos céus, confia nesse reino dos céus. É uma coisa que a gente tem que aprender com os pentecostais. Cadê o Glauco? Outro dia o Glauco estava, várias vezes ele já buzinou no meu ouvido, pastor. Ele lá no trabalho, lá na polícia, é cercado por policial pentecostal, e ele dizendo, todos os dias os caras ficam buzinando no ouvido, que quase faz lavagem cerebral. Olha, tal, vai para lá, Jesus e isso, vamos no culto, vamos na igreja, vai ter o nome de Deus, não sei o que. E aí o Glauco dizia, eles com entendimentos errados,
São tão incisivos e nós, com entendimento certo, não evangelizamos. É mesmo. Então, tornemos-nos dignos desse título de pessoas de um estilo de vida santo, um conhecimento profundo da palavra, e vivamos assim, preguemos. A começar no nosso lar. Para que tenhamos autoridade para testemunhar na nossa rua com o nosso vizinho. Tenha mais fé no triunfo de Cristo. Tenha mais fé de que Cristo triunfa. Tenha mais fé nisso. Ele venceu a morte, tem triunfado e sempre triunfará. Então tenha mais fé nisso. Não fique com a fé de que o mal é quem tem a palavra final, porque Jesus disse que no aumento da iniquidade aumentaria também a pregação do Evangelho. Estou terminando. Reconheça que duvidar do poder de Cristo e o seu Evangelho é pecado. Reconheça isso. Confesse e admita: Senhor, eu tenho duvidado. Como é que eu faço esse exame? Se eu começo em casa, eu vivo e prego em casa, no padrão de Deus. Eu vivo e prego em casa, na minha relação. E eu tenho que fazer isso com muita humildade. Nós, maridos, homens, né? Como nossas esposas dizem: olha, não está de acordo com a palavra. Nós pedimos. A única é usada por Deus para puxar minha orelha. Ô filho, isso aí foi corrigir as crianças, não é desse jeito não. Opa, tem que ir lá do jeito de Deus. Ô filho, olha, seu comportamento, olha o uso do seu tempo, olha tal coisa. Ontem, o conselho decidiu essa semana que todos os sábados vai estar aqui 6h30 da manhã. Aí eu coloquei o relógio, o celular fora do quarto, e o Bendito coloquei para despertar, mas o Bendito estava com o alarme baixinho. E eu, apesar de acordar cedo, nesse dia, nem acordei, eu sempre acordo antes dele despertar, nesse dia eu não acordei, sábado ontem, nós íamos começar. Pode atrasar daquela agonia que você sabe como é. Caramba, 7h02, manda mensagem que o conselho estava aqui. Rapaz, era 6h30 nossa conta. Aí, Mônica, isso não se faz. Agora vá lá, tem compromisso. Que vergonha. É isso. Tem humildade. Deus está usando nossas esposas. Ouçamos, reconheçamos isso, que duvidar do poder de Deus, de Cristo, do seu Evangelho é pecado. Então, reconheçamos: olha, minha vida não está de acordo com o Evangelho. Eu estou falhando aqui, eu estou errando ali. Não está de acordo aqui, não está de acordo ali. Então, vamos alinhar. Mas vamos viver todos de acordo. Pergunte, irmãos, para si mesmo. Faça essa pergunta para você. Não precisa ser respondida. Diante de Deus, pergunta assim: Jesus é meu rei? Sim ou não? Jesus é meu rei? Sim ou não? Ensina a criança a fazer esse autoexame. Jesus é meu rei? Sim ou não? A criança agrediu o irmão ou a irmã? Olha, vem aqui. Jesus é o seu rei? É desse jeito, desobedecendo, batendo, agredindo, mentindo? Jesus é seu rei assim. Ensina ela a reconhecer o pecado. Não basta só a gente corrigir, no sentido de bater, disciplinar, nesse sentido. Ensina ela a se examinar. Mas nós precisamos conversar. Isso aqui é para todos nós. Eu estou aqui pregando comigo. Se Cristo não é o seu rei, arrependa-se e clame a Deus por perdão. Senhor, não tem sido meu rei. Não tem sido. Já vou te adiantar um ponto a respeito disso. Daniel, com essa vida santa toda, no capítulo 9, vai ser um capítulo de choro e clamor dele por perdão de Deus. Você tem o que confessar ou não? Eu vou te dizer uma coisa. Se nós aqui sairmos desse culto sem nenhuma consciência, preocupada com pecados e com o que tem que conversar, nós estamos sem fé. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós temos muito que confessar. Existem muitas áreas onde Jesus é Senhor nas nossas vidas apenas na palavra, não na prática.
Seguinte, não se ache de Cristo por ter uma vida ética correta. Não se ache crente sem ter nenhuma qualidade de crente. O que mais Satanás quer que alguém confie, creia, acredite, reconheça eu tenho uma vida certinha. Então eu sou crente por isso. Não. Você é crente se a sua vida não só for certa, mas for certa no padrão de Deus, pela confiança que você tem de que Cristo te perdoou e é Ele quem tem te transformado. E isso, essa fé, motiva você a agir da forma correta. Óbvio que pensar em ser crente com a vida desconcertada é que não deve pensar mesmo. Então não se ache de Cristo por ter apenas uma vida correta. Tem muitos na eternidade assim, perdidos porque achavam que já eram bons, tinham uma vida correta. Se Cristo é o teu rei, você tem vida eterna. Guarde isso também. A morte será a tua libertação de um tempo corrompido pelo pecado. Então, vença o medo da morte, irmãos. Escute isso, olha. Vença o medo da morte. Tenha um momento sozinho com Deus, hoje, além daqui. Fique você a sós com Deus. Senhor, eu só saio daqui com o Senhor me abençoar, igual a Jacó. Mas enquanto eu não vencer realmente o medo da morte, de maneira a viver em santidade, em vitória sobre o pecado, eu não vou sair daqui. E por último, usufrua dos privilégios que Cristo conquistou para você. Ele está nos exortando assim para a gente correr para Ele e usufruir das bênçãos que Ele conquistou, de fé, de arrependimento para a vida, de fé salvadora, de ser filho de Deus realmente, não apenas de lado. Ontem no comício lá, barra protesto, o que mais se dizia, todos somos filhos de Deus. Não são, não são. Essa ideia é mentirosa. E muitos estão indo para a eternidade sem Deus assim, afirmando, eu sou filho de Deus, não é. Então, usufrua desses privilégios até que você experimente e viva como filho de Deus, porque filho de Deus vive no padrão de Deus. Então confie no reino de Cristo e lute contra os impérios das trevas, a começar com seus próprios pecados, na certeza de que por causa de Cristo você vence o pecado. Por causa de Cristo, abandone a velha vida, irmão. Antes eu era inimigo de Deus. A minha agenda era a agenda do mundo, agora é a agenda de Deus. O meu vocabulário era do mundo, agora é o de Deus. Minha forma de pensar era do mundo, agora é de Deus. Cosmovisão do mundo, agora é de Deus. Comportamento do mundo, agora é de Deus. A fé do mundo, agora é de Deus. Meu Senhor era eu, ou qualquer coisa do mundo, agora é Cristo. É o reino que não tem fim, eu vivo para Ele. E digamos como Paulo, hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Feche os seus olhos, nós vamos orar e depois cantar o Senhor. Senhor, dá-nos graça, Senhor, para reconhecermos os pecados que o Senhor nos mostrou hoje com tua mensagem. Dá-nos graça. Dá-nos graça, Senhor, e nos leve, nos conduza ao verdadeiro arrependimento, para vivermos em novidade de vida, para vivermos pela verdadeira fé no Teu Filho, reconhecendo que Ele é aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra e que governa eternamente. E Ele realmente destrói fortalezas, o império das trevas, por sua palavra, que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Mas Ele escolheu, o Senhor escolheu fazer isso, usando o Teu povo, os anciãos, os santos do Altíssimo, e nós como Teu povo recebemos o privilégio de testemunhar com a vida e com a pregação que Cristo é
àquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Mas que primeiro vivamos, ó Pai, e que façamos isso agora, que não duvidemos do Teu perdão, do Teu poder restaurador, da Tua graça que renova, que redime, que liberta da cegueira, do pecado, da dureza de coração. Pedro, quando negou, não demorou muito tempo para recomeçar. Pelo contrário, imediatamente retomou a vida mais fortalecido contra as suas lutas, os seus pecados. Que nós experimentemos isso agora, Pai. E que o nosso coração e a nossa alma não descansem enquanto não estivermos experimentando essa novidade de vida em nossas vidas. Que não venhamos a aceitar um nível medíocre de cristianismo, porque a Tua palavra fala de uma vida vitoriosa, de uma vida inabalável, de uma fé inabalável, de uma vida destemida, que não teme nem a morte, porque recebeu o poder do Senhor para serem testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós estamos vivendo esse tempo, Senhor, o tempo do reino do Teu Filho, a era do reino do Teu Filho. Essa era nunca passará. Quando a maldade crescer no mundo, o Evangelho também crescerá. E então virá o fim, onde esse governo continuará para sempre. E apenas o reino dos homens, os reinos perversos, serão para sempre destruídos. Ó Pai, dá-nos, ó Pai, a bênção de reconhecermos essa verdade e vivermos por ela. E vivemos em novidade de vida, abandonando nossos pecados, a hipocrisia, o engano, a inconstância, as dúvidas, a incredulidade, as distrações, as negligências, as mentiras, os medos, a falta de amor e de perdão, a falta de fé. Senhor, tenha compaixão de nós, perdoe-nos, restaure-nos e faça-nos viver destemidamente essa fé salvadora que vem do Senhor. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar o Salmo 121, salmo propício para esse momento, que fala justamente de Deus como guarda fiel do seu povo.